Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e estou com meu amigo Lamberto Grinover, um dos amigos que eu tenho orgulho de falar que eu fiz no trabalho. Conheci através do trabalho e temos hoje uma grande amizade. E eu estou aqui para falar com ele hoje sobre o assunto que é o meu tema, que eu sei que é de muito apreço dele, que é gestão de pessoas, carreira e tudo que envolve a vida executiva. Certo? Certo. Lamberto, se apresente aí para o meu pessoal. Luiz, antes de mais nada, obrigado, por ter me convidado para esse bate-papo. Como o Luiz falou, eu me chamo Lamberto, eu trabalho nessa área de Facilities Management e Property Management já faz mais de 20 anos. Comecei minha carreira na Itália, na Nissan, onde nem existia essa profissão, se chamava responsável dos serviços gerais. Lá atrás, estou falando no outro milênio, no milênio passado, no final dos anos 90. Pô, tem um peso diferente falar que é no milênio passado, É né? o milênio que nós nascemos. E não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E praticamente eu comecei minha atividade lá na Nissan, praticamente como grande parte dos profissionais hoje ainda começam, caindo, como eles falam, caindo de paraquedas. Na função, fazendo toda essa administração de todas as funções, do nada, do zero, tendo que estruturar uma área, tendo que organizar, colocar procedimentos, gestão de terceiros, assim por diante. Aí eu fiquei 10 anos nessa função lá na Itália. Espera aí, você não é italiano de nascimento. Eu sou brasileiro de nascimento, mas com os pais italianos eu tenho a dupla cidadania. E você foi lá para trabalhar? Eu fui lá para trabalhar, eu me formei aqui e fui lá para trabalhar. Se formou no depois. Brasil e foi... Era o momento que o Brasil estava numa crise, estava iniciando aquela crise econômica muito forte, Estou falando eu fui para lá em 87, logo depois de formado. E quando tava É uma conjunção horrível, mais ou menos que muita gente vive hoje, desculpa, Lamberto, que é o começo de carreira com uma crise de emprego, né? Então, assim, é um momento que quem tem opção tem que procurar. Eu acho que também é um bom momento, porque quando você talvez já tenha uma carreira instituída num país, no Brasil, e queira mudar, é mais difícil você ter essa coragem de mudar. Porque é tudo questão de coragem também, E como você está no começo, não tem muita ligação, então vamos ver o que vai dar. E eu sempre falei, melhor se arrepender de uma coisa feita do que uma coisa não feita. Então eu fui para lá, comecei a trabalhar com avaliações de empresas no começo, e morei 18 anos na Itália, e nos últimos 10 anos eu fui gerente de facilities, ou responsável dos serviços gerais, da Nissan lá na Itália. Retornamos já com uma família pré-montada, pré-montada não, uma família montada, eu, minha esposa e 3 filhos. Voltamos no Brasil. As 3 filhas nascidas na Itália, assim. Voltamos aqui no Brasil em 2005, onde eu estou desde então trabalhando aqui, algumas mudanças de empresa. Comecei na Cushman & Wakefield, onde eu fui o account manager do Citibank, quando ainda existia. Que foi onde eu te conheci, foi onde nós nos conhecemos. Cushman, no Citibank. Exato, a gente está falando 2007 e 2008, quando nós nos conhecemos. Depois saí da Cushman, fui para Tishman Speyer, e hoje estou na Brookfield Properties. Então, digamos que na Cushman eu era o account manager do projeto Citibank. Foi muito bom, foi excelente, uma escola, foi realmente uma vivência muito, muito boa. Além de ter te conhecido, obviamente, foi lá. E aí eu fui para a Tishman Speyer, fiquei 4 anos na Tishman Speyer, onde eu era o responsável por todas as operações da Tishman. A Tishman, ela faz a administração predial, dos prédios que ela construiu ou incorporou. Aí eu saí da Tishman e fui para a Brookfield Properties. Hoje estou na Brookfield Properties, que é uma empresa do grupo Brookfield, do Brasil, que ela faz a gestão dos fundos, dos ativos dos fundos de investimento imobiliário. Praticamente compram prédios, prevalentemente AAA, São Paulo, Rio de Janeiro, e agora também galpões industriais, parques logísticos, e eu faço com a minha equipe, que é muito pequena, somos eu e mais 3 pessoas, todo esse meio de campo entre as administradoras, que estão lá na ponta, os fundos de investimento, que são os investidores, e todas as outras, todos os outros departamentos da empresa, compliance, jurídico e assim por diante, para implantar os procedimentos Brookfield nos empreendimentos. Hoje nós temos 15 empreendimentos, 2 parques logísticos e 13 prédios, todos eles comerciais. São Paulo e Rio de Janeiro
tem um galpão, um parque logístico que fica em Cabriúva e um em Guarulhos. Ó, só para entender que tipo de empreendimento ele está falando, hoje nós estamos aqui na Avenida Paulista, num prédio que eu não lembro o nome, Brazilian Financial Center. Brazilian Financial Center, que é a antiga sede do Banco ABN Real. Então, assim, é um prédio que foi Sim, é um prédio comprado... de 60 e passa 1.000 metros quadrados. E agora nós compramos esse prédio agora, faz 5 ou 6 meses. Ah, é? E uma das características da Brookfield é que ela é uma empresa patrimonialista, que ela preza muito pelo patrimônio. Então, onde nós vamos, todos os nossos prédios, eles têm que estar, digamos, quase que impecáveis no acabamento, no funcionamento, porque a nossa função, digamos assim, é tríplice. É locar os espaços vazios, manter os locatários fiéis, né, que não saiam, e manter o prédio nas melhores condições possíveis, que depois de um determinado período, como todos os fundos de investimento, o prédio ele tem que ser vendido. Aí começa um tema que eu gosto muito. Como ter uma equipe que compartilhe essa visão. Essa visão de que os prédios têm que estar impecáveis. Foi o termo que você usou. Exato. Normalmente, e aí eu faço um preâmbulo aqui para você responder. Normalmente o que eu vejo é o funcionário que faz, ele se vê como encarregado de uma tarefa. Então, seja lá, eu sou a pessoa da limpeza, eu sou a recepção, enfim, eu sou administrador de sala de reunião e tal, mas não tem esse negócio assim, isso tem que estar impecável. O que você acha que tem que ser feito, o que vocês fazem, procuram fazer para que isso seja incutido na cabeça, no comportamento das pessoas, mais do que na cabeça, mas está no DNA mesmo? Olha, nós trabalhamos com todas as principais administradoras, né, com a Cushman, com a JLL, com a CBRE, com a Inova, eu acho que não esqueci nenhuma, Cushman, Inova, acho que com as principais administradoras. E precisa ter muita... Olha, tem um ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que continuamente, exaustivamente, logorreicamente ficar falando, treinando, dando treinamento, fazendo reuniões, explicando qual que é a nossa visão e como eles têm que cuidar dos nossos imóveis. E isso é um ciclo relativamente longo, né? A gente sente muito quando a gente compra um prédio e já tem uma administradora, que mesmo sendo a mesma administradora, são equipes diferentes e são modos diferentes de ver o business, né? Principalmente da nossa parte do proprietário, e tem que ir lá, e faz treinamento, e faz auditoria. A gente faz auditorias mensais, não só no estado de conservação dos imóveis, mas toda na parte documental, na parte de contratos, na parte de documentos mesmo do prédio, e vai encontrando e vai, né, treinando muito, explicando. Eu já fui em algumas administradoras, com uma apresentação que eu fiz inclusive num congresso infra, a visão do proprietário. Eles têm que entender qual que é a nossa visão. E nós, da Brookfield, somos uma mosca branca no mercado, porque nós pensamos de forma muito diferente que a maioria das empresas que fazem gestão. E só para dar um exemplo para você, né, a gente faz, como Brookfield Properties, nós fazemos 3 concorrências. O síndico profissional, a administradora e a gestora de estacionamento, porque todo o resto é feito pela administradora. Então, quando vamos fazer as concorrências das administradoras, hoje elas já nos conhecem, né? A administradora, prevalentemente, é um custo dele, é a mão de obra que ele aloca em um outro projeto, 80% assim, e tem uma pequena parte de back-office, processos, etc. e tal. E o que eles fazem para ganhar as concorrências é baixar o valor da mão de obra, que eu baixo o reembolsável, né? Tem o FII, mas se eu baixo o reembolsável, eu tenho maiores chances de ganhar. E no começo era assim. Agora eles aprenderam que para um prédio AAA, né, que tem determinadas características, não é o oposto. Eu preciso ter aqui dentro equipes de alta performance que performam sem que eu tenha que entrar no mérito. Você fala equipe de alta performance, me dá até um arrepio. Dá até um arrepio. Para mim também, porque é mais difícil. Não, porque eu adoro isso. Você já tem uma dificuldade. Exato, é uma dificuldade enorme. Então, a gente não compra mão de obra, mas eu falo, você tem certeza que esse building manager que está ganhando isso vai segurar meu prédio segundo as minhas necessidades? E aí tem duas maneiras de fazer essa conta de maximizar o ganho da administradora.
Uma é reduzindo o salário, outra é reduzindo o número de pessoas. As duas coisas são ruins. Exato. O número tem que estar suficiente Mas, e pessoas boas têm que ser remuneradas justamente. Exato. Né? Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo para você. Um prédio como esse daqui, um prédio AAA de 60, 70 mil metros quadrados de área boa, o orçamento mensal do condomínio, mais ou menos entre 700 e 1 milhão de reais. Então, vamos fazer 1 milhão de reais para a gente dar, só para fazer duas contas fáceis. Se vem uma equipe que está reduzida ou a performance não é boa, são profissionais não muito qualificados, vai me custar 100 mil reais por mês. Se eu coloco profissionais um pouco mais qualificados, vai me custar 150 mil reais por mês. 50 mil reais num orçamento de 1 milhão, não sente. E se sentir, falo, tudo bem, então você me mantém o custo do condomínio, que é fato importante aos fins locatícios, você me coloca essa equipe de alta performance e você me reduz em alguma outra linha. Se vira. Se vira. E tem muito para mexer. Um orçamento que tem 40 linhas e 1 milhão, tem muito espaço. Tem muita coisa, muito espaço para mexer. E eu arrisco dizer que você, aumentando esse valor da linha de salários, você vai ter produtividade melhor, você vai ter um ganho operacional e um reconhecimento do inquilino. Esse é o ponto. Que te compensa fazer isso. Ponto. Eu vou dar um exemplo, obviamente eu não vou citar nem o empreendimento, nem a administradora. Tinha um grande empreendimento nosso, eu não conseguia ter reuniões periódicas com a administradora. Eu não tinha feedback. Eu não tinha um feeling de como estava indo aquela operação. Eu não conseguia. Aí se descobre, porque a gente faz pesquisa de satisfação com os nossos locatários, a gente utiliza reuniões periódicas, etc., que estava catastrófico. E chegou num ponto que eu tive que fazer uma concorrência e essa administradora perdeu. Então, e não é vantagem minha trocar uma administradora, porque trocar uma administradora, como esses grandes contratos, é complicado, porque tem que começar. A gente faz treinamento de compliance, treinamento jurídico, treinamento de compras, toda essa forma de treinamento que tem que começar tudo do zero de novo. Então, o nosso objetivo não é trocar. O nosso objetivo é fazer com que a administradora, a equipe, performe como as nossas necessidades. Nós somos extremamente chatos, sim, precisos, sim. Por exemplo, a gente está nessa sala, eu já dei passei os olhos aqui, uma escaneada, não tem um pontinho preto, porque, se tiver, tem um pequeno lá, mas a gente passa. Se tiver uma sujeira na sala, não pode ter. Então, isso a gente preza muito. Por sorte, as grandes administradoras agora nos conhecem, só que o que acontece? A grande administradora tem as equipes, e a gente sabe que 80% da eficiência e eficácia de uma administradora é a equipe que está na ponta. Aí troca o building manager, aí troca o supervisor ou engenheiro por N motivos. E se não tem por parte da gerenciadora, por parte das empresas, essa contínua treinamento, dá aquele downgrade. Então a gente tem que ficar muito em cima. Por sorte, nós temos em todos os nossos empreendimentos, nós temos síndicos profissionais também, que a gente tenta, nesses 15 empreendimentos a gente tem 4 síndicos, então são sempre os mesmos, sempre mais de um, não consigo trabalhar com pouco porque é muito arriscado, mas eles nos ajudam muito também, e é contínuo, é diário. Então, eu vejo aí que tem dois componentes importantes nessa manutenção de médio e longo prazo das equipes de alta performance. Uma é cultural, criar cultura, criar valores compartilhados com todos, e outro é processo. Sim. E eu vejo que, em muitos aspectos, e aí eu estou falando especificamente da minha experiência de trabalho, que muitas vezes a cultura e os valores é mais importante que o processo. Porque o processo fica um negócio repetitivo, fica vistoria, por exemplo, tem que ter tal componente, se não tiver no sangue, vou falar o contrário, se tiver isso como verdadeiro para a pessoa entender isso de fato, a ausência do processo até é compensada com o rigor, a paixão pelo negócio. O processo só
emburrece as pessoas. Se ele Sem cumprir o dúvida. processo, ele não se preocupa em... É by the book, como a gente fala. Vai lá e faz e vai só aqui. Exatamente. E uma outra grande dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia é que as figuras profissionais, eles trabalham numa empresa terceira, que muitas vezes eles recebem inputs da matriz ou do escritório que vai um pouco contra o que a gente pede para eles. Eu entendo, mas eu não aceito. Eu vou dar um exemplo para você, porque eles estão lá, eles são os nossos olhos, eles estão trabalhando para o bem comum do prédio e dos locatários. Então, eu acho muito, né, muito irritante e muito agressivo quando eu já sei que acontece, falo, não faz assim porque você está indo fora ou você não está cuidando da lucratividade, etc. e tal. E eu vou dar um exemplo disso, que para mim foi muito marcante, quando eu estava no Citibank pela Cushman. Eu entrei pela Cushman, eu tinha lá 50 e passa pessoas, eu era o account manager e seguia toda a coisa e respondia para um gerente da Cushman. Uma figura, né? Ainda tenho contato com eles, etc. E a um determinado momento, logo no início que eu cheguei, ele foi embora. Ele se pré-aposentou lá e beleza, saiu. Aí o diretor da área falou, não, Lamberto, você vai fazer o seguinte, você quer assumir as duas funções? Eu era o account manager Esse episódio é louco. da Cushman e era o gerente do banco. Tanto é que eu sentava junto com a diretoria. Você que mandava em você, né? Eu que mandava em mim, eu tinha 2 bonés. Né? Então, Lamberto, fui aqui, daí virava, não, Lamberto, fui aqui, etc. E era muito engraçado, porque de manhã eu estava com o departamento de compras, e isso aconteceu realmente, com o departamento de compras dele, pegando lá negociando com um subcontratado, que podia ser manutenção, empresa que foi, e eu do lado do banco. E no mesmo dia, à tarde, eu sentei do lado de cada mesa, porque eu estava como Cushman e eles estavam negociando com a Cushman. E eu até brinquei, né? É o Ângelo Longini, que ainda tem contato. Falei, Ângelo, assim eu começo a não entender quem que eu sou, se eu estou de cá, se eu estou de lá, você tem que me ajudar. Um chapéu em cada mão. Mas você desenho animado, corre do lado de lá da mesa e corre do lado de cá. Mas isso, para mim, é importante e eu não tive absolutamente nenhum tipo de problema, nem com a minha equipe, nem comigo mesmo, nem com o banco, porque eu entendia perfeitamente qual era a visão do proprietário, do banco, a missão do banco e sabia permear isso tranquilamente na minha equipe. Então foi muito bacana, foi muito engraçado, né? Fora essas... E essa época aí foi a época que nós nos conhecemos, fizemos o primeiro trabalho, eu era sócio de uma outra consultoria antes da Four Winners, era da Monteiro Associados, e nós fizemos o primeiro trabalho. E ter uma ideia como foi tão legal isso, de ter essa junção do fornecedor, no caso a administradora que era a Cushman, e o banco, que nós começamos fazendo os trabalhos de desenvolvimento de equipe para a Cushman, contratado pelo Lamberto. Na sequência... Com participação de alguém do banco, que estava sempre lá, alguém do banco. Tinha participação do banco, porque a gente queria um alinhamento total. E é importantíssimo, é fundamental que o cliente final participe também do que... Não faria sentido a gente fazer as coisas sem considerar expectativas, necessidade do banco. Num segundo momento, o banco gostou tanto do resultado da equipe dele que contratou a gente para continuar o trabalho e incluiu toda a tua equipe junto. Então, assim, o banco falou, eu quero que faça para a minha equipe, mas a equipe da Cushman tem que estar junto. Então ficou muito legal. Foi muito bom, porque efetivamente notou-se que é um corpo só. Né? E lá eu lembro que muitas vezes eu falava, mas de que lado que a gente está da mesa, etc e tal. E como eu vivia isso, falei, a mesa não tem lado, a mesa é redonda. Isso, e o pessoal, engraçado, né? Quem não tinha essa abertura, ou era um pouco mais, né? Assim, aí que eles entendiam. Eu falei, não tem lado da mesa. Não somos nós da Cushman desse lado e o banco do outro. A mesa é redonda. E é tudo assim. Deixa eu fazer uma filosofar aqui. Ó. Note que nem o banco e nem a Cushman mandou fazer isso e nem proibia fazer isso. Eram as pessoas fazendo porque viram benefício, porque tinha vontade de fazer diferente. Voltando, né? E isso eu lembro, eu queria fazer esse trabalho, eu queria fazer com que a minha equipe crescesse e ia contra um pouco a Cushman. Como você vai gastar isso? Você vai diminuir o seu lucro, né? Porque você vai gastar um dinheiro X que não estava previsto. Eu falei, tem dinheiro? Eu lembro, né, do meu diretor, falei, tem dinheiro? Ele falou, tem, então eu vou gastar. Ficou assim, ele gastou. Por isso que eu digo, às vezes... Mas isso que eu quero dizer, porque às vezes quem está lá na ponta
não tem essa força de dizer para a empresa dele, que é a contratante, eu vou fazer. Ah, vai piorar a margem. Vai piorar a margem a curto prazo e vai melhorar a coisa. Isso é o que falta. Isso é o que eu vejo que... eu até entendo, né? Eles estão lá, eles representam uma empresa, mas eles não têm... Os building managers hoje, que eu falo building manager porque é a figura principal dos terceiros, falta muito a visão a longo prazo, médio e longo prazo, e principalmente a visão estratégica. Isso é terrível. Eles olham muito, como você falou antes, a atividade, o que eu tenho que fazer, etc. Eles não pensam, eles não... Mas não é eles, né? É a mentalidade de como hoje isso está estruturado no Brasil que faz com que eles pensem assim, porque são todos iguais. Não é porque é uma empresa ou uma outra. A mentalidade é assim. Então eu fui contratado para fazer aquele serviço. Eu tenho um escopo que é do tamanho desse, e eu vou fazer aquilo. Eu falei, não, você tem que fazer além daquilo. E você tem que fazer com os meus olhos, ou com os olhos de seja lá quem for, que não são só os seus ou só da tua... Eu falo muito no meu negócio do over-delivering, né? Eu nunca entrego só o que eu vendi. Né? Eu não quero falar de mim, isso aqui não é uma ação de venda, mas acaba sendo porque a gente está se apresentando aqui como profissionais. Mas o over-delivering é isso. Se você, vamos falar de carreira, qualquer carreira, Lamberto, não precisa ser do teu segmento. Se a pessoa fizer magnificamente bem aquilo que ela é paga por fazer, parabéns, não tem diferencial nenhum. O que você acrescentou para o negócio? E eu lembro que você me falou uma vez, medíocre, né? Porque hoje a gente usa medíocre no sentido pejorativo igual ignorante. Medíocre é média, é mediocridade. Então, é isso. O pessoal hoje, ele trabalha na mediocridade, ele não está imaginando que ele pode dar um pulo, pode dar alguma coisa a mais, salvo exceções. Eu não quero dizer que todo mundo assim, pelo amor de Deus. Muitas boas exceções. Mas tem muitas boas, graças a Deus. Mas eles se sentem, e olha, e o mundo é perverso e maquiavélico. Eu já tive profissionais que entraram num determinado prédio nosso, que vieram do mercado, então eles estavam puros, limpos e cândidos, né? De qualquer influência da gerenciadora, que começaram numa determinada forma e a gente já nota que já estão sendo levados para pensar como pensa a empresa. Pelo amor de Deus, eu acho que também é justo, mas tem que ter muita flexibilidade. Muita flexibilidade. Eu tenho N casos, não vou contar o caso, porque senão... mas eu tenho que contar o caso, né? Conta um caso. Por exemplo, tem as administradoras, até pouco tempo atrás, nos nossos empreendimentos, cuidavam somente das áreas comuns dos prédios, né? E não cuidavam das áreas privativas. Obviamente, não tem que cuidar quando tem um locatário, mas quando as áreas privativas estão desocupadas, tem que olhar sim, porque eu tenho que ir lá dentro com o meu potencial locatário. E a minha, não sou eu, né, mas a minha colega, que eu tenho uma colega, ou dois colegas, que vão mostrar o imóvel, quando abrem o andar vazio, tem que estar impecável. Impecável, porque isso pode determinar ou não a escolha desse prédio ou do outro prédio. Perfeito. Aí tinha um detalhe, eles não entendem. Não, mas aquilo era privativa. É o que eu falo, as administradoras fogem das áreas privativas, assim como o diabo foge da cruz. Não tem. Mas aí então o que a gente faz? Põe no contrato. Agora todos os nossos contratos eles têm que cuidar das áreas privativas desocupadas. Mas desce, né? Desce assim. E o caso que eu quero contar... É assim mesmo, desce de atravessado. Desce e quando faz, ainda faz meio... Mas isso é uma questão de tempo, isso é uma questão de um aninho assim, daí acostuma. O tempo mal vai ter que acostumar. E o caso que eu quero contar é muito engraçado. Engraçado, né? Beira o trágico, mas tudo bem. Olha, a gente precisa... O locatário X lá pediu para trocar as portas dos halls dos elevadores comum, dos andares, que hoje é uma porta que abre assim, para os sliding doors. Vocês podem, por favor, vocês, administrador, podem, por favor, fazer essa gestão para a gente está com poucas pessoas também. Não podemos. Por que não pode? Porque aquilo lá é uma porta de área privativo. Como assim? O vidro é privativa. Falei, olha que gozado. Eu interpreto que o vidro do lado de cá é comum. Tá? Não pode. Aí então eu falo, então você faz o seguinte,
dá a ligadinha para o seu diretor, pergunta se ele quer participar das próximas concorrências ou quer fazer essa de trabalho para a gente. 3 minutos, não, a gente faz. Por quê? Precisa ser desse jeito? Não precisa. Não precisa, é parceria. Aí sabe o que ninguém está se furtando em pagar, eu vou pagar. Eu pago! Eu nunca falei que eu não pago. Não peço coisa grátis, pelo amor Quando de eu falo Deus. assim, não está no escopo do meu contrato, eu falo para os meus clientes, eu falo assim, citou o contrato é porque você está preparado para o litígio. Exato. Porque Exato. o contrato só serve para isso, Exato. só serve para litígio. Exato. Porque se estiver tudo bem, não precisa ficar. Agora, tudo bem, está inflacionando o meu custo, está pedindo coisa de graça, tal, negocia. Tudo bem. Mas não fala não, negocia. Não. Porque está fora das regras que foram estabelecidas lá atrás. Ou das regras mentais. Pior ainda, das regras mentais. Aí faz. No livro, né, O Príncipe do Maquiavelli, tem uma que eu acho excelente, uma frase que é excelente, que é muito melhor ser temido do que ser amado. Mas pode. Sabe o que falam de mim? Que eu sou o terror personificado que anda. Acho que eles me veem como capuz preto, com a foice, andando pelos corredores. A morte que tá... Não é isso que eu vejo. E eu falo, eu sou a pessoa, ou tento ser a pessoa mais tranquila e serena e pacífica do mundo. Mas é difícil. É difícil, que a gente vê cada um. Porque assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e a gente conversava um pouco antes aqui da nossa gravação, que as empresas, as administradoras, no modo geral, elas estão muito acostumadas, e eu concordo que são, a serem acochadas, de certa forma, de ser assim, massacrada em custo e tudo mais, com essa ameaça de não perder o contrato. E eu vejo assim, essa ameaça em ser mantido lá. E eu vejo como a experiência que a gente acabou de citar lá do City, que eu sempre falo uma conversinha bem básica com meus clientes, eu falo, não pode ficar um de cada lado da mesa. Você senta do lado do seu cliente e olha para o mesmo lado que ele está olhando. Se você conseguir enxergar o que ele está enxergando, vai fechar o diálogo, senão não fecha. Um de cada lado não fecha. Então, repetindo o que você mesmo falou um pouco atrás aí, eu entendo por que é assim. Mas está na hora de quebrar isso, estabelecer parceria de verdade. Parceria, todo mundo ganha mais. E ganha mais tranquilo, ganha mais com mais prazer. Né? Cada reunião é um embate, é uma disputa. Não pode, pelo amor de Deus. Na terceira vez que eu escuto falar em escopo do contrato, eu levanta e vai embora. Levanta e vai embora. Sabe quantas vezes eu estou fazendo isso? Eu acho que eu estou ficando velho, eu acho que eu estou ficando com menos paciência, estou saindo de férias, então estou chegando no final. Tem reunião que eu falo, pode parar, estamos perdendo tempo, eu vou me embora que eu tenho mais coisa que fazer, refaço, daqui a 3 dias a gente faz de novo. É impressionante. Repito, nós somos uma mosca branca, porque nós damos todas as condições para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma possível, seja como pessoas, seja como custos. Claro, a gente tem que manter os custos dentro de um determinado nível, mas, repito, em orçamentos grandes é muito simples, você pega um pouquinho daqui, tira um pouquinho de lá. Só que o que eu pego daqui para jogar dentro de uma equipe, etc., não paga N vezes o que eu tirei de lá. E, olha, é difícil, Luiz. É difícil. Eu postei até recentemente aí um vídeo, um recorte de um vídeo maior, falando de como você contrata boas pessoas, e tem uma prática agora no mercado, que é o oportunismo do momento, do desemprego alto e tal, de pegar os melhores profissionais que estão na praça, desempregados por contingência do volume, claro, de gente que está desempregada, tem muita gente muito boa desempregada, pegar pelo menor preço possível. Vai perder o cara ali na página 2. Então, assim, e também não adianta pagar muito mais que o mercado, você vai quebrar. Então, você pagar menos que o mercado, você vai ter a escória da mão de obra. Você tem o range, né? Você tem o range daquela categoria. Tem, exatamente. Né? Se você vai muito embaixo, você tem que subir o máximo que você tem que estar dentro da tua faixa. E da tua faixa, não só do setor, mas da tua faixa. Claro. Pagar o máximo que puder pagar, porque você vai ter gente boa. E exija performance, dando todas as condições. Não só condições estruturais, condições físicas,
como a condição de treinamento, capacitação Você comportamental. falou uma coisa que não é bem assim. Não significa que se eu for pagar mais, eu vou ter gente boa. Tem que tomar Não, é isso que muito eu estou cuidado. falando. Não, tem que ter critério para seleção. É que eu prefiro inverter, porque senão você fala, mas como vocês contratam, né, mão de obra, preço não. Eu preciso contratar profissionais de perfil alto, de competência alto, sêniores. Sem dúvida. Que obviamente, consequentemente, não sendo essa empresa que você falou antes que joga para baixo, vai pagar. Vai custar mais caro. Vai custar, e tem que custar mais caro. E tem que custar mais caro. Então isso é uma questão. Não, porque eu ouço umas hipocrisia, Lamberto, eu quero ser bem drástico nisso aqui. Você pega lá um profissional que está desempregado, que tem um nível sênior de capacidade, comprometimento e tudo mais, e paga o menor salário possível porque o cara está precisando. Aí chega lá, na hora que o mercado dá uma aquecidinha e tal, esse cara aparece, ele já é conhecido eventualmente, ele sai. Sabe o que eu escuto? Pô, na hora que ele precisou, eu ajudei ele. É verdade. Que é isso? É verdade, é verdade. Tem razão. Olha, eu fui, né, quando eu saí da Tishman, não é que eu saí, saíram comigo, né, e eu fiquei poucos meses desempregado, e aí fui trabalhar numa dessas gerenciadoras, e eu devo dizer, lá eles foram super mega blaster corretos. Eles falaram quanto você ganhava antes, tá bom, deram aquela rebaixadinha assim, mas era imperceptível quase. Então, eu tento ser positivo, eu acho que tem muita empresa, pelo menos no mundo que a gente trabalha, no mundo de facilities e properties, que são empresas éticas, que são empresas sérias e que não são todas que efetivamente vêm com essa, né, com essa estratégia de pegar o bom profissional e pagar pouco com elas. Mas eu estou falando de um nicho. Eu posso imaginar nas Eu falo de modo geral. assim, é assim que deve tá falando de um nicho o mundo tá indo, né? Mas é isso que é o divertido, né? Isso que é... Aqui tem outra curiosidade que ele falou aqui, que eu quero aproveitar, porque muita gente que está nos assistindo aqui tem interesse em carreira, falar de carreira. Quando o Lamberto, ele falou disso, então eu fico à vontade de falar. Quando o Lamberto foi demitido da Tishman, um outro amigo meu, também diretor de uma outra grande empresa, também foi demitido. E o Lamberto demorou 3 meses para arrumar, 4 meses para arrumar o outro emprego, bom, do nível que ele estava, quase isso. E esse meu outro amigo demorou quase 1 ano. Qual que era a diferença? Network, exposição no mercado. Talvez eu já tenha te falado isso. Mas assim, totalmente muito comprometido, excelente profissional, meu amigo também até hoje, mas ele voltado para dentro da empresa, relação direta só com os clientes dele. O Lamberto é coordinate, eu dou aula, eu vou em... dá aula, entidades do isso segmento é dele. fundamental. Então, o quanto isso é importante na hora de você precisar ser conhecido. Então, ele não só tinha possibilidades, como teve, como também tinha quem indicasse, né? Quer dizer, não só possibilidade direta, como maior possibilidade de indicações. E hoje a gente sabe muito bem que, né, diferentemente do que acontecia anos atrás, hoje as vagas de emprego que tem, o que são divulgadas, não chega a ser 10%. O resto é tudo com indicação, mas não porque é amigo. Você conhece alguém que pode vir aqui? Outro dia me pediram. Uma concorrente nossa, que não tem, né? Você conhece alguém? Passei uma lista de 3 ou 4 para eles. Exato. Então, hoje, é fundamental, você falou bem, Luiz, se mostrar. Se mostrar. Não ficar lá no Forte Apache, Forte Apache só os mais velhinhos, a gente sabe o que é. Não ficar lá no Castelinho, que é o prédio, que é a empresa, mas sair. Sair, que pode ser evento, que pode ser escrever no LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica, que pode ser em eventos, que dá palestra. Por exemplo, eu estou saindo daqui agora, né? Daqui eu vou dar aula aqui. E eu vou dar aula por prazer, não é por nada de... não tenho reconhecimento. Eu dou por prazer, porque eu gosto, seja de dar aula, que tentar passar para os mais jovens experiência, etc. E vira e mexe e me encontram. Lamberto, eu sou Mr. Magoo, né? E não sei quem é esse, quem não sei. Mas daí tem um outro ditado que eu aprendi, que quem tem um bom... O que é ter networking, um bom networking? Não é você conhecer muitas pessoas, é muitas pessoas te conhecerem.
Isso é com a idade, obviamente o jovem é jovem, está saindo agora no mercado, mas isso é uma maturação. Eu prezo muito o relacionamento, né? Outro dia eu estava dando uma palestra aí, tinha uma pessoa lá que falou que tinha, sei lá, 6, 7 mil contatos no LinkedIn, conexões no LinkedIn. E eu falei, para quantos desses você pode ligar para convidar para tomar um café ou para almoçar? 150. Aí ele, talvez uns 200. Eu falei, meu, então 5.800 é peso na sua... Não que seja peso, mas eu vejo assim, ó, vamos falar do LinkedIn especificamente. Eu, pela minha função, eu recebo muito currículo tal, no LinkedIn, porque as pessoas acham que eu trabalho como job hunter, né? Eu não sou job hunter. Mas eu atendo, dou atenção, eu mando uns vídeos que eu gravo falando sobre como se posicionar no mercado de trabalho e tal. E aí eu vejo que a maioria desses que me acionam para isso acabaram de entrar no LinkedIn e já está desempregado. Então eu falo assim, onde estava essa pessoa quando estava empregada? Não estava no LinkedIn. Não estava no LinkedIn. Tá lá, não estava como eu falei, no Forte, lá no na associação, não sei o que lá. Na hora que ele vê a necessidade, alguém fala para ele, LinkedIn é bom. Ele vai lá e entra, já entra mandando currículo, que é antipático, que eu procuro entender, porque eu me compadeço dessas pessoas que não sabem nem como se posicionar no mercado. Mas nós estamos conversando aqui, tem que saber disso. Não é querer aparecer, é ser útil de alguma forma. Eu falo assim, melhor é o que ele falou. Por que é melhor ser conhecido do que conhecer? Porque de alguma forma você está servindo, você está oferecendo alguma coisa para as pessoas. Sem dúvida. Isso é sensacional. É verdade. Lamberto, eu queria falar um último assunto com você, Sim. que é equipe de alta performance. Eu presenciei, chegamos aqui no prédio, ele também veio de fora, nós estamos usando o espaço aqui da Brookfield, mas tem uma menina que trabalha aqui na administradora, né, Sim, sem fazer nomes, né? do prédio, e aí ela veio agradecer a ele porque ela vai começar a trabalhar na própria Brookfield dia 10. Isso eu falei assim, meu amigo Lamberto continua sendo Lamberto. Quer dizer, que ações você acha importante para você ter e manter uma equipe de alta performance? Essa é uma, garimpar no mercado. Opa, chamou minha atenção. Exato. Eu vou oferecer um emprego, eu vou convidar, eventualmente respeitando claro, vou alinhar primeiro com o alinhar com o contratante dela, com o chefe dela. Que eventualmente, e é comum acontecer isso, não tem muito espaço para a pessoa subir. Então a pessoa fica até agradecida de, e poder dar oportunidade para essa pessoa crescer. Mas que estratégia você recomenda aqui para a nossa audiência para montar e manter equipes de alta performance? Bom, primeiro que para montar é orelhas em pé. Você tem que ficar atento, né, com a performance de todas as pessoas, seja de terceiros, seja de clientes, seja lá que for, que você tem algum tipo de contato. E você tem que começar a entender quem efetivamente tem aquela marcha a mais, que pode ser uma marcha de comportamento, que pode ser uma marcha de conhecimento, que pode ser uma marcha de posicionamento, etc. e tal. Isso é fácil. Isso eu lembro que quando eu vim aqui nas primeiras reuniões, eu já olhei, já me levantou a orelha assim, e eu já cheguei pro chefe dela, há muito tempo atrás, eu falei, olha, o dia que eu precisar de alguém com aquele perfil, se prepare que eu vou pegá-la. Se prepare. E vou dar oportunidade. E aí aconteceu. Então a primeira coisa é a captação da pessoa. E a gente sabe que hoje, seja nesses processos um pouco mais, né, não formais, né, assim, ou em processos formais, que pode ser, recebe os currículos, faz entrevista, etc. e tal, tem que ter muita atenção, e é o que eu falo na nossa área, principalmente na parte comportamental. Então deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sempre falo isso. Quando você está prestando um serviço, seja qual for, seja o balconista de uma loja, ou prestação de serviço de auto especialização, presta atenção no que você está fazendo, porque você nunca sabe quem está do lado. Pode ser a oportunidade da sua vida, como está sendo dessa menina aí, que eu tenho certeza que é um diferencial enorme que ela vai... E olha que todas as minhas avaliações, em toda a minha vida, não foram avaliações técnicas. Eu brinco, eu não sou engenheiro, eu tenho um diploma de engenharia,
Mas todas as vezes que eu fazia entrevistas, que ia o meu engenheiro... Eu nem lembro de ser engenheiro. Tá vendo? Que ia o meu engenheiro, eu só ficava observando, eu fazia perguntas para ver o perfil da pessoa, como a pessoa, né, como reage ao estresse, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, e principalmente como ela se posiciona frente aos clientes internos e externos. Então, a primeira parte, porque depois, tecnicamente, vamos lá, se eu estou contratando um eletricista, ou se eu estou contratando um funcionário de finanças, parte do pressuposto que o cara sabe mexer na eletricidade e que o cara sabe mexer com o número. Isso é a base. Eu não vou ficar, né? O eletricista é eletricista. Então, você fez isso, você sabe a diferença. Sabe, acabou, é eletricista. E o resto? E o eletricista o pacote que vem junto. Que você vai soltar junto ao locatário e vai lá falar uma coisa que não deve para o locatário, ou vice-versa. Então, eu sempre prezei muito. Então, a primeira parte é captação da pessoa. Você tem que ser muito bem esperto, preparado, atento para captar pessoas que você sabe que ou tem um potencial para ser ou tem um potencial para ser. Isso é a primeira fase. Uma vez depois que essas pessoas, né, entraram a fazer parte do teu time, da tua organização, seja lá o que for, você tem que fazer muito acompanhamento, principalmente no começo, principalmente para as pessoas um pouco mais júniores, né? Então você tem que ajudar, você tem que fazer, não digo que tem que fazer um mentoring, mas quase como se fosse um mentoring. Perfeito. Você tem que ensinar. E o que eu digo, não é a primeira profissional que eu capturo, né, de coisa, tem vários assim, você vai lá, você tem que ficar junto, ela tem que entender como você é, isso faz parte. Se pegar a melhor profissional daqui e jogar lá, só jogar lá, você pode... É igual jogar o escravo no Coliseu aos leões, não muda nada. Então você tem que fazer muito acompanhamento, você tem que passar experiência, e eu repito, não só a parte técnica de procedimentos, não, o dia a dia, como é. E eu acho que um dos fatores primordiais é o exemplo. Por exemplo, você deu o exemplo, você já está meio caminho andado. Depois você explica por quê, etc. Mas se a pessoa vê que é naquela direção que vai. E depois, obviamente, você tem que acompanhar com todas as ferramentas de RH que existem, seja, né, no feedback, seja coaching, seja etc. Para você embasar um pouco mais e dar um pouco mais de sustentação, digamos, né, não só teórica, mas um pouco mais prática, para essa pessoa poder, né, ser ou se tornar uma pessoa. Essa sequência que você falou tem alguns componentes do que eu chamo de gestão do desempenho. E que isso foi me despertado, de certa forma, por você mesmo, quando você me chamava lá atrás para dar aquelas aulas de feedback Sim. e avaliação de desempenho, que chegou um momento eu falei para ele, Lamberto, não mais. Feedback e avaliação de desempenho isoladamente não serve para nada. Se por si não serve para nada. Não serve para nada. É uma sequência de ações que começa na contratação, né? Então eu falo de uma forma muito simples, mas é muito verdadeiro, que se você contratar errado e exigir performance depois, o incompetente é você. Sem dúvida. Você contratou mal, avaliou mal. Agora, mas eu contratei mal, avaliei mal, e isso é possível. Mesmo as pessoas mais experientes erram. Claro. O que fazer depois disso? Né? Tudo isso aí, capacitar, acompanhar, orientar e ser exemplo. Né? Você não cobre dos outros aquilo que você não é em termos comportamentais. Né? Não pode ser, não dá para ser assim. Não dá, exato. É isso. Alguma mensagem adicional? Alguma dica para o nosso público? Olha, o vosso público, seu público, nosso público, é isso, né? E principalmente as pessoas um pouco mais jovens, tem que ter paciência, né? Hoje a gente sabe que as novas gerações não têm paciência, eles querem de um dia para o outro ser, né, supervisor, gerente, diretor, CEO e não sei o quê. O mundo não é assim, salvo alguns poucos nichos, né? Digamos que pode ser o financeiro, alguma coisa assim, e tem que prestar muita atenção e principalmente se colocar no lugar do outro, para quem você está dando aquele tipo de serviço, está dando, seja lá quem for, e entender o que ele precisa, entender o que ele quer e se comportar, obviamente, de consequência, e como você falou, dando sempre um pouquinho a mais daquilo que você foi, não digo nem pago, foi contratado para fazer, né? Porque eu acho que
a nossa disponibilidade, que o tempo é comprimível, que eu sempre falo, né? O tempo é comprimível, você consegue sempre fazer alguma coisa a mais e vai ter um resultado que é superior a qualquer expectativa. Eu só complemento o que ele falou, que assim, esse algo a mais não é horas a mais. Não. Tem gente que fala, mas eu estou trabalhando 10 horas por dia. É o diferencial. Exato. O que você agrega de valor, o que você agrega de diferencial mesmo, de importância naquilo que você faz. Isso vai te alavancar salário, alavancar carreira, te tornar um profissional cobiçado no mercado, é isso que a gente busca, felicidade no trabalho. Isso também vai alavancar a tua felicidade. Para ser feliz no trabalho tem que ter trabalho. Né? Então, isso é importante, né? Então, tem que ser um trabalho que você gosta. E eu não acredito, eu sempre cito uma frase que é feliz no trabalho, feliz na vida. Né? Se você estiver infeliz no trabalho, muito provavelmente você vai contaminar sua vida pessoal. Muito provavelmente. E quase que vice-versa. E vice-versa também. Então, assim, como a maior parte do tempo você passa no trabalho, procure felicidade no trabalho, que vai ficar mais fácil tocar o restante lá. Ok? Ok, Luiz. Lamberto, foi um prazer. Obrigado. Obrigado a vocês. E esse vídeo, eu não sei quando vai estar no ar, mas depois vai estar disponível aí em todos os canais meus de mídias sociais. YouTube, LinkedIn, Instagram e tudo mais, de cada um no seu formato adequado. Perfeito. Obrigado. Luiz.